Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa quarentena do bem. E vamos aproveitando aqui, vou chamando o pessoal para entrar, para esse nosso momento aqui juntos. Regina Portela, aí minha companheira de sala de live, Keller, bem-vinda. Boa noite, Regina. Vamos convidar um pouco as pessoas aí? Eu vou aproveitar aqui esse momento inicial, inaugural, para poder mandar aqui um convite para o pessoal do Instagram, para o pessoal do Facebook. Convida aí umas pessoas que vocês acham que vão curtir estar conosco aqui nessa live. E hoje, muito bem, Keller Costa, chegou, boa noite, a casa é sua, Lindomar, meu querido. E daqui a pouco eu vou estar com o Lindomar na live do Coisas de Casal. Então, você que é casado ou está pretendendo caminhar para esta experiência, o Coisas de Casal é um projeto aí bem interessante, com vídeos, com dicas, né? E tem as lives que nós temos feito, voltado aí para os casais, temas voltados para casais. Josi querida, chegando por aqui, Beth, bem-vinda, Silvana já entrou, boa noite, Lloyd, boa noite, Lloyd! Irene já chegou, Ivonete Gardini, minha linda, beijo no coração, já chegando por aqui também. Isso aí, galera, Lindomar tá dizendo, com certeza, daqui a pouco, a Beth me dando boa noite aqui. E aí, você já chamou alguém para participar conosco dessa live? Já disse para alguém que a gente já chegou por aqui? Eliel, quanto tempo! E aí, como é que vai essa cidade maravilhosa de Montes Claros? Conta pra gente aí. Gente, hoje o lance vai ser verificar aqui como que faz para poder vencer, né? Porque a gente vai dar continuidade à história da psique. E a psique, ela vive umas experiências que não são brinquedo. As experiências da psique não são brinquedo. Ontem eu contei para vocês a história, né? História romântica, né? Que tem ali as dificuldades e tudo, mas eu não falei quais foram as dificuldades que ela teve que vencer. E hoje é nisso que nós vamos mergulhar. Então hoje a história promete. Se você quer ver como vencer umas dificuldades, então aqui é o seu lugar, tá? A live de hoje, o tema da live de hoje é como vencer dificuldades. Assim, eu não sei se esse tema te interessa, né? Porque acho que você não tem dificuldade, né? Acho que não tem, né? A Marli que entrou aqui agora, né? A Marilda que entrou aqui agora, Débora não tem dificuldade, né? Uma pessoa igual a Débora vai ter dificuldade? Não tem, né, Débora? Nájila tem dificuldade? Não tem, não existe, né? Deni Mendes tem dificuldade? Lúcia Souza tem dificuldade? Não tem, gente. Eu posso ver pela carinha de vocês que se vocês são pessoas que não têm dificuldades. Pô, meu marido, Lindomar. Você vai ver, tem dificuldade? Não tem, né? Um cara bem casado, né? Um bom profissional, bem apessoado na vida. Uma pessoa dessa, gente, não vai ter dificuldade. Elis, bem-vinda, paz, minha cara. Ivone, boa noite. Nem dormi direito de tanta curiosidade. Agora, Ivone, eu vou dizer, a live de hoje é para pessoas que passam por dificuldades. Então, Ivone, no seu caso, tem certeza, essa live de hoje não vai servir para você. Porque você tem cara de pessoa, você e a Elis, olha Elis, pensa, é gente que tem cara que não passa por dificuldade. Isilda, bem-vinda, Ivone Anastácia entrando aqui. E aí, Eliel, tem dificuldade por aí nessa vida? Tá vendo? Eu falei, a Débora falando, nenhuma. Várias risadas. Glauceli, você tá entrando aí, Glauceli? O negócio é o seguinte, a live de hoje é uma live que vai ajudar as pessoas a entenderem estratégias que nos ajudam a passar e superar dificuldades, né? Por isso, Glauceli, eu tô falando que essa live hoje é pra pouca gente, né? Você mesmo, minha amiga, você não passa dificuldade. Não passa, tem certeza que não, né? Irani... Felipe Macedo, você irá amar. Ah, você chamou o Felipe, ele tá aqui?
Bem-vindo, Felipe! Espero que você ame mesmo, que você curta estar aqui conosco. Lúcia Margarete, bem-vinda! É outra que essa live de hoje não vai servir para ela, sabe? Lúcia, a live de hoje eu vou continuar a história lá da Psique, porque vocês sabem, né, que a Psique, ela fez o que não devia, né, desconfiou do marido e olhou para ele e não devia ter olhado e ele foi embora e ela largou. Mas ela vai passar aí por umas tarefas, né? Que são as 4 tarefas que eu falei, as 4 grandes provas que Psique passa. E essas 4 grandes provas vão nos ajudar a pensar como superar dificuldades, né? E aí, Margarete, eu tô falando que não vai servir muito pra você não, minha amiga, porque você é um tipo de pessoa que não tem dificuldade na vida, né? Aliás, gente, quem que tem? Não tem. Ninguém tem. Aí eles dizendo, não tem nenhuma dificuldade. A Lúcia está dizendo que pronto, ela já chegou, já posso contar o resto de ontem. Esses caras curiosos, né? Adoro! Verinha, bem-vinda. Ana, Leila, isso aí. Vamos entrando, minha gente, a casa é sua. A Marília tá dizendo, ainda bem que existe o Instagram. Que bom, né? A gente pode se encontrar por aqui. A Beth tinha dito dificuldade, quem não tem, né? Quem, né? Quem não, né? Quem não? Então, olha só para poder fazer um remember, né? Tem assim uma geral, né? Uma geral da nossa história. Então, nós temos lá a Psique, né? Então, essa história é a história que nós contamos ontem, não é isso, Maria do Socorro? Vamos fazer só um remember aqui da história de ontem. A Psique, ela é a filha mais nova, né? De um rei, né? E lá de Mileto. E ela é linda, ela é de uma beleza inigualável, que nunca se viu tal beleza. Então as pessoas vêm até Mileto para honrá-la, para ver, né? Os curiosos querem saber da beleza dela. E a beleza dela é tamanha que incomoda Afrodite. Afrodite é a deusa do amor e da beleza. E a Afrodite fica enciumada diante da beleza de Psique. Então ela manda o filho dela, Eros, que também, né, o deus do amor, que para os romanos é Cupido, né, mas como eu tô contando na versão grega é Eros, manda ele lá, dá uma flechada nela para ela se apaixonar pela coisa mais horrenda. Só que o Eros, quando olha para a beleza de Psique, se distrai e a flecha acaba acertando ele mesmo e ele se apaixona. Então ele não tem coragem de cumprir o pedido da mãe e aí ele acaba ele mesmo desposando Psique. Só que ela não sabe que ele é o marido. Ela pensa que ela tá casada com uma fera. Não é uma coisa horrorosa, mas ela sente o amor, ela vive a experiência do amor, né? E foi bem nesse foco que a gente trabalhou ontem, eu contei, né? Essa coisa linda do amor dos dois, até que as irmãs invejosas chegam e ficam barulhando na cabeça dela, né? E ela fica na dúvida, né? Então tem aquela frase linda de Eros, né? Que ele fala pra ela que o amor não pode conviver com suspeitas. E justamente o fato de ela ter suspeitado dele, ter nascido e brotado dentro dela aquela semente da dúvida, né? Porque não pode ter dúvida. A dúvida, ela mata o amor, né? A dúvida, a suspeita mata o amor. Foi que a relação não deu certo. Então ele vai embora, ele a abandona. E ela, então, é devolvida, né? Porque ela tá num castelo maravilhoso, né? Um castelo que não é obra humana. E ela é devolvida e para lá, para as terras de Mileto, para perto da casa do pai. Então ela quase morre de amor. Só que ao invés de se matar, que, né, ela até passou pela cabeça dela essa ideia, ela resolve então ir atrás de Eros. E eu contei ontem, né, que ela foi buscar conselho da sogra, né, justo de quem, né? E o pior é que a Afrodite não estava feliz com ela, porque a ideia de Afrodite é que ela se apaixonasse por uma fera horrenda, né, por algo horrendo, pessoa mais horripilante, nojenta da terra. E aí o filho, né, o filho se apaixonou por ela. Então isso foi o que a gente conversou ontem. E eu contei para vocês que ela passaria então por 4 provas, que foram as provas dadas pela sogra, Afrodite. Provas de sogra. Olha só, Valdemar, meu sogro, acabou de entrar aqui no Facebook, né? Então hoje eu não posso falar muito de sogro e sogra, porque meu sogro tá passando por aqui.
Vou ficar na minha. Sara, bem-vinda. Edmilson acabou de entrar. Volta dizendo: oi, lindona, cheguei. Curiosa para saber as tarefas da psique. É isso aí, Edmilson. Opa, cheguei por aqui. Então é isso, gente. Vamos conhecer as tarefas da psique hoje, né? Depois dos fatos do dia de hoje, tô muito melhor. Opa, que bom. Alice Rodrigues, bem-vinda. Ok. A intenção da sogra, psique, da sogra de Psique, que é Afrodite, a intenção de Afrodite não era que Psique desse conta, não. A intenção dela era que Psique sucumbisse, tá? As provas eram difíceis suficientemente para que ela perdesse. E ela então propõe a primeira prova. Agora, é importante que a gente reflita sobre isso, porque quando alguém quer algo com um desejo intenso e profundo, essa pessoa ganha forças sobre-humanas. Psique era humana. Ela estava correndo atrás do amor de Eros, um ser divino. Então, como humana, nenhuma dessas 4 provas eram provas viáveis para um ser humano fazer. Mas guardem isso aí. A gente vai tirar pérolas muito preciosas nessa nossa noite de hoje, que vão nos ajudar a nortear em dias difíceis, tá? Então, quando nós tivermos os nossos dias difíceis, se hoje é um dos nossos dias difíceis, se esse é um momento difícil, então você vai pegar aqui pedras preciosas para você lidar com essas dificuldades e superá-las. A primeira, anota aí no seu caderninho. Quando uma pessoa deseja algo ardentemente, com toda a intenção e força do seu coração e da sua mente, ela ganha forças sobre-humanas, que foi o que aconteceu com o Psique. A primeira tarefa era separar uns grãos. Tinha um ambiente lá, né? Imagina um ambiente bem grande, cheio de um monte de grãos misturados. Tinha grão de tudo quanto é jeito, grão grande, grão pequeno. Imagina que, vamos pensar nos grãos que são próprios nossos, né, da nossa cultura culinária. Então, feijão, arroz, milho, tudo junto e misturado e esparramado no chão de uma sala muito grande. E Psique disse, a Afrodite disse para Psique: você tem uma noite, um dia, né, de agora até amanhã cedo, para poder fazer tudo isso. Se você fizer, você está aprovada. Olha, o que ela queria de Afrodite? Ela queria ser aprovada para poder reencontrar Eros. Ela queria reencontrar Eros. Ela, na verdade, nem sabia se Eros ainda queria estar com ela ou não. Mas ela tinha no coração dela desejo. E a única forma dela saber era se ela o reencontrasse. Então, ela começou. E ela começou, gente, com força e com desejo, né? Mais ou menos como todos nós começamos algo quando a gente tá com muita vontade de fazer. Sabe aquela tarefa, né? Daquela faxina na casa. Nossa, hoje é dia de faxina. Amanhã é sábado. Amanhã é dia de faxina. E você já levanta cedo e já prende o cabelo e fala: hoje eu vou dar essa faxina. Aí você começa com gás total. Vai dando meio-dia, vai bater na fome. Nossa, eu vou parar pra fazer uma comida. Aí você chega na cozinha, a cozinha ainda tá de perna pro ar. Aí você almoça, dá aquela preguiça depois do almoço, aí já não tá com tanta força mais, sabe assim? Ela começou com toda a força, mas quando uma tarefa é grandiosa demais, no meio do caminho a gente vai perdendo potência, vai perdendo energia. E foi isso que aconteceu. Ela começou com toda a intensidade e foi perdendo potência e perdendo energia. E aí, Marise, chegando por aqui, já aconteceu com você, Marise? Josi, minha linda, já aconteceu com vocês? Vocês começarem uma coisa com todo gás, com todo desejo, mas no meio do caminho a tarefa parecia tão impossível que você foi perdendo potência. E quando a gente vai perdendo potência, uma das coisas que tende a acontecer é sono. Começou a dar um sono em Psique, ela foi ficando sonolenta, daí puf, dormiu. Já era noite, ela já tinha trabalhado muito. E então ela dormiu. Quando ela dormiu, umas formigas que viviam ali na região, conhecedoras da história, do amor dela por Eros, disseram: precisamos ajudar essa moça. E as formigas, vocês sabem que formigas trabalham bem, trabalham muito e trabalham em equipe. As formigas se juntaram e enquanto Psique dormia, as formigas passaram a noite inteira separando os grãos. De maneira que quando Psique acordou,
os grãos estavam todos separados, cada um no seu montinho. E logo chega Afrodite, né? Afrodite chega e aí a própria Psique não acreditou, né? A própria Psique não estava acreditando naquilo que os olhos estavam vendo, muito menos Afrodite, que tinha certeza que Psique não daria conta, porque aquilo um humano não daria conta. E Psique ficou um pouco... Não, Psique ficou muito feliz, mas Afrodite ficou um pouco decepcionada, né? Porque a outra deu conta do recado. A gente vai entender o seguinte. Vou fazer uma pausa aqui para a gente começar as nossas análises, ok? A gente precisa entender que os mitos falam das nossas verdades profundas. Nós temos personagens humanos, não humanos, nós temos animais que realizam atos humanos, animais que se comunicam com pessoas, enfim. Mas quando a gente fala, né, quando a gente fala de mito, quando a gente lê um mito, a gente precisa entender que o mito está falando das nossas questões internas e profundas. Então, quem são as formigas? Né? No mito nós temos formigas, aí a gente com a mente, né, com a nossa criatividade da criança que mora em nós, a gente imagina as formiguinhas andando, fazendo o trabalho de separar os grãos, né? Só que vindo para cá, para nossa experiência de aprendizagem, quem é a formiga? As formigas são a própria Psique. São conteúdos guardados dentro de nós. Então, você é Psique, mas você também é formiga. Você é Psique, que tem uma grande tarefa para realizar. E que de início está até empolgado, está com desejo de realizar a tarefa, e no meio do caminho vai dando um abatimento, uma sensação de que não tem jeito, e às vezes você perde energia a ponto de entrar num sono profundo. Mas dentro de você também mora um monte de formiguinha. E formiga é símbolo de quê? Formiga é símbolo de trabalho, formiga é símbolo de união, né? De força, gente. A formiga carrega quantas vezes mais o próprio peso. Então, formiga é exemplo de força. Dentro de você tem uma colônia inteira de formiga. E quando a sua alma, porque Psique é alma, né? Nós falávamos ontem. Para quem não assistiu a live de ontem, sugiro que depois vá lá assistir a de ontem, né? Para você pegar todo o simbolismo que eu aprofundei na live de ontem. Então, dentro de você, a sua alma pode estar abatida. Talvez esteja. Talvez nesse período de quarentena, você esteja vivendo um momento de abatimento da alma, de desejo de dormir, aquele sono profundo, que não é o sono do repouso e do descanso, mas é o sono da morte, é o sono da desenergização, é o sono da depressão. E aí você se joga e se entrega e parece que acabou, parece que você não vai dar conta da tarefa, parece que os grãos não vão ser separados, parece que você vai perder. Mas lembre-se que dentro de você moram as formigas, uma colônia inteira de formigas que vem e que te traz uma energia de trabalho, uma força. Essa primeira prova nos traz algumas pérolas muito preciosas. Eu vou falar 3 delas, importantíssimas. Maria estava dizendo aqui, achei que estava falando de mim. Tá vendo? Porque nós nos identificamos com tudo isso, né? Joyce entrou aqui, bem-vinda, Joyce. Só ver que a Verinha tinha falado verdade. Isso também acontece com o nosso psicológico. Quando estamos esgotados e não temos pessoas com o mesmo foco que a gente, andando na mesma direção, bate a vontade de desistir, mas devemos continuar. Olha, palavras sábias, isso mesmo, querida. Maria do Socorro estava dizendo verdade, né? Verinha continuou, quando nós encontramos, tudo fica bem mais fácil. Quando nos encontramos, né? Acho que é isso. Tudo fica bem mais fácil e assim nos surpreendemos com a nossa força. Exatamente. A Denise está dizendo, estou assim. A Débora está dizendo, nossa, Márcia, falou comigo. A Keller, você é linda, suas palavras falam a minha alma. Oh, gratidão, querida. Ai, Tio, bem-vinda, querida, bem-vinda aqui ao nosso momento. A Maria do Socorro tinha colocado aqui, formigas, união, força, trabalho, energia.
É isso, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber que tem esse formigueiro dentro da gente, né? E sabe que de vez em quando as formigas fazem a gente ficar inquieto, né? E tem gente que confunde a inquietude das formigas com a ansiedade. Por quê? Porque se as formigas começam a te pinicar por dentro para você fazer o trabalho e você não tira a bunda da cadeira, isso vai virar ansiedade. E a ansiedade aí já é um problema. A ansiedade já é um princípio de uma construção, de repente uma patologia, pode ser, né? Pode não ser, mas pode ser. Porque se você for dando vazão a essa ansiedade, né? A ansiedade é aquela ânsia, aquele desejo de ir. Se você não atende ao desejo de ir e continua no sono profundo, lembre-se, você é a alma que dorme porque acha que não vai dar conta da tarefa, mas você é a colônia inteira de formigas que quer agir e que quer realizar. E eu vou colocar 3 palavras aqui, 3 chaves, né, de abertura da nossa mente que vem como lição dessa primeira tarefa, dessa primeira prova de da psique. Constância. Não adianta você começar com força total e no meio do caminho parar. Quem corre sabe muito bem disso, né? Como que é o maratonista numa prova. Não adianta largar com força total, na largada, força total. Se uma prova longa, no meio do caminho, acabou a energia. Então você precisa ter constância. Você começa num ritmo sabendo quantos quilômetros você vai ter que correr, porque quando chegar no final você ainda tem energia. A gente não dá tudo de uma vez, a gente vai doando e investindo energia nas nossas tarefas na medida da caminhada. Gente, constância é uma palavra tão importante para nós nesse tempo de quarentena, né? Porque a gente não sabe muito bem. A gente não sabe muito bem quanto tempo as coisas vão voltar ao normal. E mais, a gente nem sabe o que é o normal depois de tudo isso. O que é o normal, meu Deus do céu? Então, diante dessa jornada que nós temos que realizar, né, no tocante à quarentena, a nos recuperarmos, né, enquanto sociedade, enquanto mundo, né, recuperar financeiramente, enfim, quanto tempo vai levar? São quantos quilômetros? Essa nossa maratona é de quantos quilômetros? Tem subida? Tem descida? Tem lugar muito íngreme? Como é que é isso? Então, eu tenho que... Se eu não sei muito bem quanto tempo leva para chegar lá, se eu não sei muito bem quantos quilômetros são, né, que eu vou ter que correr essa minha maratona, eu preciso saber que eu tenho que usar a minha energia de forma consciente para gerar constância. E de forma consciente significa inteligência. Esse é o momento de nós usarmos a inteligência que Deus nos deu, né? Nós temos essa porção divina em nós. Parte de nós é a porção divina. E a inteligência, com certeza, é essa porção divina. E a inteligência, em que sentido? Olha que essa prova é extraordinária, porque é separar grãos, né? Separar grãos é o quê? Separar grãos é discernir, ter discernimento. Vem essa notícia, ter discernimento. Entender o que vem para o bem, às vezes até com gosto amargo. Entender o que vem para te destruir, às vezes até fantasiado de coisa linda, maravilhosa, extraordinária. Ter discernimento. Saber o que falar, saber com quem falar. Saber em quais lutas você deve entrar e de quais você deve fugir, porque não é toda luta que é pra você. Tem gente que vai lá e pega a luta que não é sua, pega a guerra que não é sua, né? Olha, o sentimento de empatia é uma outra característica do ser humano que é uma porção divina, né? A capacidade de estar empático com a dor de alguém é com certeza a porção divina em nós. Mas é uma faca de 2 gumes. Porque algumas pessoas entram em empatia, em sintonia emocional, em sinergia, né? Ou seja, numa conexão energética com dores que ele não deveria entrar em contato. Esse discernimento, né, que é separar os grãos, separar o joio do trigo, que as formigas fizeram muito bem, porque as formigas são peritas em separar grãos.
Isso diz respeito a essa habilidade que existe dentro de você, existe dentro de mim, mas que às vezes a gente não usa. Porque às vezes a gente não deixa a formiga vir. A gente só fica na fase da alma adormecida, né? A gente não entra na fase da formiga atuante e da formiga que atua num nível de inteligência para separar os grãos, para saber o que é meu e o que não é meu. Eu, como terapeuta, lido muito com isso, e não só agora nesse período de quarentena, isso é uma coisa assim, relativamente comum. Pessoas que entram em estado de adoecimento psíquico porque elas estão conectadas a histórias que não são delas. Isso é um pouco complicado de trabalhar na terapia, porque quando eu, enquanto terapeuta, digo isso para ela às vezes fica preocupada e com medo de que eu esteja querendo incitá-la a se tornar insensível. E não, gente, porque eu acabei de dizer, a empatia é dom divino. Nós temos parte, né, dessa porção divina em nós. A inteligência é uma parte dessa porção, a empatia também é parte dessa porção. Esse amor ao próximo é parte dessa porção divina, o amor altruísta é parte dessa porção divina. Mas se essa pessoa não está dando conta de fazer uma distinção entre o que é dela e o que é do outro, e se essa pessoa não está dando conta de apoiar esse outro sem adoecer, ora, nós temos que nos lembrar de coisas muito básicas, né? Acho que a maioria de vocês aqui já voou, então já escutou uma vez na vida, mas se não voou, escutou em filme, aquela fala, né, que dizem, né, a aeromoça, o comandante lá do voo, diz, olha, caso de despressurização, vão cair máscaras e você vai pegar e primeiro vai pôr em você e só depois que você colocar em você que você vai ajudar o próximo. Por quê? Porque se você ficar sem oxigênio, morre você e morre o outro que precisa da sua ajuda. Discernimento. Saber o que é meu. Saber o que é do outro. E saber como ajudar. E saber quem ajudar. E saber por que ajudar. Discernimento. Então, as formigas, ao separar o joio do trigo, elas trazem pra gente essa ideia. Aliás, gente, inteligência vem de intelligere, que significa escolher entre. Inteligência é isso, é a capacidade de escolher entre. É joio ou é trigo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas joio e trigo são duas plantas muito parecidas, iguais praticamente. Só sabe-se qual é depois quando ela dá o fruto realmente. Porque daí o fruto trigo é diferente do fruto joio. Então a capacidade de entender o que é joio e o que é trigo, o que é bom e o que é mal, é muito importante. Porque o remédio, geralmente, para a criança, ele é mau, ele é amargo. A agulhada que a criança recebe no momento de uma vacina, de uma injeção, é muito má, mas traz saúde. Mas uma criança pode receber balinha de um estranho, e é doce, é agradável, e aquilo ser o princípio de uma tragédia. Então, constância, inteligência e discernimento são as 3 palavras que a primeira prova traz pra gente. Estão curtindo aí? Tá ganhando espaço no seu coração e na sua mente essa primeira prova de psique e as estratégias que ela gera pra gente? Deixa eu ver aqui os comentários que o pessoal foi fazendo. A Glauceli tinha falado, TBT, tira a bunda da cadeira, vamos, ânimo! Beleza, Glauceli, isso mesmo. A Verinha, tive muitas fraquezas, pensei que não iria me levantar no período crítico da minha vida. Hoje agradeço a Deus por as forças que adquiri com a experiência depois da minha vitória em conseguir. Que maravilha, que depoimento lindo, Verinha. Gratidão por estar compartilhando aqui com a gente. Levantar. Glauceli disse, persistência e paciência. Isso aí, minha cara. Exatamente. Rosália, bem-vinda. Maria do Socorro escreveu, constância, persistência é igual a persistência e perseverança. Tempo para conseguir fazer o caminho. Gostei do termo constância, preciso praticar. A Denise disse, né? Isso aí, todos nós, minha cara. Esse é para todos nós. Discernimento, perder o medo de errar. Boa, muito bom. Silvana, sabedoria. Lúcia disse verdade. Saber ouvir.
Verinha, o tempo nos ajuda muito, é nosso amigo na questão da paciência e crença que vai passar aquele período negativo. Força e fé em Deus é tudo. Perfeito, minha cara, sabe as palavras. Silvana disse, perdemos muitas energias ao combater guerra alheia. Demais, né, Silvana? Demais. Então, absorver o problema alheio não nos faz bem mesmo, de jeito nenhum. Até porque se eu tenho algo para ajudar, é não absorvendo. Porque se eu começar a virar esponja, aí eu já não consigo nem ajudar mais, né? A Maria do Socorro, senti empatia por você. Já comentei com amigos. Oh, gratidão, querida. Para mim é muito precioso ter você aqui, Maria Socorro. Verinha, aconteceu comigo, sofri muito por problemas que não eram meus. Mudei e sinto bem e ainda me sinto humana. É isso, Verinha, você tocou no ponto. As pessoas que se entregam demais nas relações a ponto de se misturar, né? De não ter mais discernimento, que o separar os grãos é isso, é ter discernimento. Elas têm medo de perder esse lado humano, né? E não vai perder. Olha aí, que bacana. A Lúcia dizendo, você é demais. Gratidão, querida. Dorca, bem-vinda. Constância, discernimento e inteligência. Isso aí. Milena, bem-vinda. Deixa eu ver. A Ivonete dizendo, você é uma grande terapeuta. Gratidão. Oh, querida. Obrigada por essa palavra carinhosa. Alice Rodrigues disse assim, glória a Deus por essa palavra, estava fazendo isso nesse momento, além da crise do vírus, temos as frustrações da política, aí achei você com essa palavra, obrigada. Oh, que maravilha, Alice, saber que eu estou podendo contribuir, é esse o objetivo, foi para isso que a gente começou essa quarentena do bem aqui. Que Dilson tinha entrado, a Lloyd estava falando um pouquinho sobre luta, mas que está vencendo. Lúcia Margarete, foco, força, fé. Que bom ouvir isso, a Joyce falou. Acho que é isso. A Elis, estou amando. Tenho só a agradecer a Deus por ter você todos os dias aqui. Maravilha, querida. Gratidão. Gente, quanta lição nós já tiramos de uma prova, hein? Muita lição. Prova 2. Bom, vocês já entenderam que a Afrodite não estava feliz, né? Vocês já entenderam esse lance. Afrodite, agora que a Afrodite ficou, vou falar, emputecida. Acho que nesse momento essa palavra cabe. Ela estava brava demais da conta. Porque não é possível, essa menina deu conta. Não contava com o formigueiro que habitava dentro dela, né? Você olha uma pessoa que parece muito lerda, mas você não sabe que quando as formigas que moram dentro dela acordarem, do que essa pessoa é capaz. E lembre da primeira frase que eu disse aqui. Quando uma pessoa deseja algo intensamente, com o coração e com a mente, então ela ganha forças sobre-humanas, né? Comecei com essa frase aqui, a nossa live. Então, era isso que estava acontecendo com o Psique. Daí, a Afrodite falou, não, então tá bom, agora é a segunda tarefa. A pobre da Afrodite, ela nem sabia, ou melhor, a pobre da Psique nem sabia quantas provas seriam. Né? Ela estava à mercê daquela deusa, né, que estava ali enfurecida. A próxima prova era a seguinte, ela falou, ó, em tal lugar assim, moram uns carneiros que eles têm lã de ouro. A lã deles é de ouro. Então eu quero que você traga um pouco dessa lã de ouro para mim. E essa é a sua segunda prova. Mas a Afrodite, que não é besta nem nada, ela sabia que esses carneiros comiam gente. Tá achando que é um carneirinho qualquer, que come grama? Não. Esse carneiro comia gente. Então a Afrodite começou a pegar mais pesado, percebe? Porque a primeira prova, a Psique simplesmente não ia dar conta. Mas não ia acontecer nada de nenhuma tragédia. Mas essa segunda prova, na tentativa de buscar lã de ouro, na verdade, ela poderia ser comida pelos carneiros. Então poderia custar a vida dela. A Afrodite tava pegando mais pesado. E me parece que é bem assim que acontece na vida da gente mesmo, sabe? De repente a gente tem uma prova, 2, 3, e aí tem algumas provas que a gente corre um risco maior, né? Tem umas provas que a gente corre um risco maior. Às vezes aquelas provas que a gente de fato tem medo de perder a vida, né? Provas ligadas à doença, né? A pessoa que já passou por uma situação de assalto, de acidente, né? Então tem algumas provas que a gente passa na beirinha, né? Que a gente caminha na beirinha do abismo, e são provas mais desafiadoras.
E essa era uma prova desafiadora, porque para ela ir lá e cortar a lã do carneiro, ela estaria exposta ao perigo que eles representavam, que é de consumi-la. Então tem aquela prova que para a gente realizar... Tem aquela prova que para a gente realizar, o risco que a gente corre é grande. E ela foi lá. Só aproveitar e cumprimentar minha sobrinha que entrou por aqui. Beijo, lindinha! Tá chegando o nível, hein? No nível da Priscila eu falei, porque você passou por aqui, eu falei, né? Será que no seu a gente já vai estar fora da quarentena? Só que não, né? Só que não. A Vilma entrando por aqui. Trazer lã de ouro do carneiro, é isso aí. A Maria do Socorro diz que eu sou uma excelente contadora de história. Gratidão. Profissionalmente acreditava em todo mundo. Descobri que não era assim. Aprendi que existe esse joio e esse trigo. É verdade. Ixi, esse discernimento, quem é joio e quem é trigo, né? Precisamos buscar isso constantemente. Muito bem. Ela chega lá. E ela quer, gente, ela quer. Então ela vai enfrentar esses carneiros, ela vai partir para cima. Mas no que os carneiros estavam lá, longe, bebendo água. E ela ia até os carneiros. Enquanto ela ia até os carneiros, um junco, imagina, gente, um junco, um objeto agora, fala com ela. O junco vira para ela e fala assim: não, o que você quer? Você não vai lá não, eles vão te comer. Aí ela diz assim: não, mas eu preciso. A Afrodite me disse que eu tenho que levar a lã, então eu tô indo lá cortar um pedaço da lã. Não, eles vão te comer, mas eu preciso. Eu vou fazer. Aí o junco vira para ela e fala assim: não, bobinha, faz isso não. Você tá vendo ali aqueles espinhos? Aquele caminho que eles têm que fazer? Toda hora que eles vão beber água e voltam, eles têm que passar por aqueles espinhos. Então, se você for nos espinhos, eles estarão cheios de lã. Porque no que eles passam os espinhos arranham, né? E tira a lã. Ela olhou para os espinhos e falou: não é que é mesmo? Tem um monte de lã lá nos espinhos, então eu não preciso encarar o carneiro? Não, você não precisa encarar o carneiro. Vai lá no espinho e colhe a sua lã. Ela foi lá, colheu as lãs que estavam ali, nos espinheiros, e levou para Afrodite, que mais uma vez ficou... Não acredito que essa menina deu conta. E aí a gente já começa a entender que o junco quem é? Ela própria. Parte de você é a alma se jogando para o perigo. Vamos entender muito bem isso. Sabe, às vezes o ouro ele representa a preciosidade, né, que nós queremos para a nossa vida, ok? Então nós queremos uma preciosidade para a nossa vida. E aí eu olho para aquilo que me é precioso. E assim, gente, o ouro é o ouro de cada um, né? O que é ouro para mim não é ouro para você e vice-versa, né? Porque é muito particular. Então eu olho para aquilo que me é precioso e eu digo: eu quero, e eu pago o preço que for necessário. Tá lindo até então. Sua alma tá com desejo de alcançar essa preciosidade. Vai pagar o preço que sua alma acha que é necessário. Se for preciso levar umas mordidas dos carneiros, se for preciso o carneiro arrancar um pedaço de mim, eu faço. Sua alma até está bem intencionada. Mas será que esse é o caminho adequado? Algumas pessoas, na intenção de alcançar uma preciosidade, aqui representada pelo ouro, né, pela lã de ouro, elas pagam um preço tão alto, e às vezes o preço da própria vida, quando na verdade não era necessário. Sabe quando uma pessoa vai lá e compra algo que não devia ter comprado? E fica com uma prestação maior do que devia ter? E aí depois já nem dorme direito à noite porque tem uma conta para pagar? É um bom exemplo disso. Em busca desse ouro, que era adquirir aquele bem, aquela pessoa foi e se tornou alguém mordida e consumida pelos carneiros carnívoros. Então significa que se o sonho é grande demais eu vou desistir? Não, você não vai desistir. Mas o junco representa uma voz funda na sua alma. Representa a intuição. O junco aqui, ele traz pra nossa história que é a presença da intuição. E a intuição é aquela voz que fala lá no fundo.
Lembra um pouco das suas histórias de vida? De algum momento na sua vida que você tomou uma decisão que não foi a melhor? E aí, depois de passar do tempo, você alcançou mais sabedoria e você lembra e fala assim, nossa, bem que parecia que dentro de mim, no fundo, parece que não era pra fazer isso. Quem já passou por isso? Mas naquele momento você não tinha sabedoria para escutar a tua intuição. Então a minha alma me diz uma coisa, mas a intuição é uma voz um pouquinho mais profunda. A alma é o espaço dos desejos, né? Então a psique é a alma. A alma é o espaço dos desejos. Então eu desejo coisas. Vamos para as relações amorosas? Né? Então, de repente, uma mulher se apaixona por um rapaz ou um homem se apaixona por uma mulher e a alma quer intensamente. E a alma diz, eu pago o preço. Eu pago o preço. Vai ser comido. Vai virar comida de carneiro, carnívoro. Sabe por quê? Porque tem uma vozinha, que é uma voz mais profunda, é a voz do junco, é a voz da intuição. E essa voz mais profunda, ela fala baixinho, entendeu? A alma grita, eu tô apaixonada, eu quero. A intuição diz, será que esse cara é pra você, menina? Presta atenção. E a alma grita, mas eu amo, não sei viver sem. E a voz, a intuição diz, presta atenção nos sinais. Olha o sinal que esse cara tá te dando. Parece que esse sinal não é um sinal tão bom assim, não. Olha o sinal que essa moça tá te dando. Será que ela é mulher mesmo pra casar? Pra você constituir família? E a intuição fala baixinho, mas a alma grita. Então, a segunda prova nos ensina sobre intuição e sabedoria. Para que você se torne alguém sábio, você tem que dar conta de calar a voz da alma que grita todas as emoções que a alma grita. A gente tem que dar conta de calar a alma que grita, eu tô com pressa, é pra ontem. Sabe criança gritando, tô com pressa, é pra ontem? A minha mãe conta uma história minha, eu tinha 1 ano e alguma coisa, e eu, lógico, não tenho memória disso, né? A gente, em geral, não tem memória de 1 ano de idade, mas eu lembro da sensação. Todas as vezes que minha mãe conta essa história, a sensação ficou no meu corpo, porque o corpo também tem memória, né? Então ela disse que estava preparando a mamadeira e disse que era mingau, né? Pensa, mingau maisena, né? Mas fazer o quê, né? 47 anos atrás era isso, né? 48 anos atrás. Então, tava preparando. E o trem demora a esfriar, né? Mingau demora a esfriar. E ela disse que ela tava esfriando o mingau e eu tava sentada na cadeira dando birra. Então, eu tava numa idade que já sentava sozinha, mas a cadeira era alta. Pra mim, era alta, né? E aí eu dando birra, porque queria mamadeira. E ela esfriando a mamadeira e conversando comigo. E eu dando birra. E disse que de repente, teve uma hora que a birra foi tão forte que eu caí de cabeça no chão. Né? Vai ver que é por isso que eu não sou muito normal, porque eu caio. De 2, 1. Ou foi aí que eu não fiquei normal, ou foi aí que a porção divina se despertou mais fortemente em mim. Aí diz minha mãe que largou uma madeira com tudo, saiu comigo correndo pra vizinha, desesperada com aquela cena, mãe de primeira viagem, né? Desesperou com a situação. Mas é isso, a nossa alma é como uma criança birrenta em cima de uma cadeira. Se você não cuidar, ela vai cair e vai bater com a cabeça no chão. A nossa alma grita. Só que a sabedoria é escutar uma vozinha pequenininha, uma vozinha que até dá para passar despercebida essa voz, porque é o junco, né? É o junco falando. É uma voz pequena, é a voz da intuição. E de repente você vai descobrir que não é preciso ser mordido, ser comido pelos carneiros que gostam de comer seres humanos. De repente você tem uma outra forma de alcançar o seu desejo. Porque a necessidade dela, que era pegar a lã de ouro, ela fez. Ela foi lá e pegou. Só que foi em outro lugar. E esse outro lugar também nos ensina algo muito interessante. Veja, ela foi buscar nos espinhos, ok? O espinheiro, porque quando os carneiros passavam pelos espinhos, arrancavam as lãs. E os espinhos então ficavam repletos de lã de ouro. Não precisava ela ir lá enfrentar o carneiro. Existe outro caminho. A ideia é essa. Às vezes o caminho mais difícil não necessariamente é o caminho mais sábio. Mas às vezes o caminho mais fácil não necessariamente é o mais sábio.
De qualquer maneira, a gente tem que dar espaço para essa voz interna, para a nossa intuição, que é também uma porção divina em nós. Do mesmo jeito que a inteligência é uma porção divina em nós, a intuição também é uma porção divina em nós. E os espinhos representam as dificuldades da vida. E aí tem uma outra lição extraordinária. Porque algumas pessoas passam por problemas e por dificuldades e apenas vivem os problemas e as dificuldades. E vivem, e vivem, e choram. E choram, e vivem, e choram. Mas elas não conseguem perceber que naquela coisa que arranha, que machuca, que fere, tem uma lã de ouro naquele lugar. Não existe dificuldade, não existe dor, não existe sofrimento, não existe problema que não traga em si a revelação de algo extraordinário, que geralmente está ligado a crescimento, amadurecimento, que geralmente está ligado aos grandes tesouros. Porque de todos os tesouros que você possa perseguir, que eu possa perseguir, eu tenho os tesouros que eu corro atrás, eu sei que você também tem. Mas de todos os tesouros que nós podemos correr atrás, não existe tesouro maior e mais importante do que o tesouro do amadurecimento. Aí alguém, poderia dizer, dentro de uma versão cristã, que o tesouro maior é alcançar o céu. Mas se não gerar esse amadurecimento, nem o céu não vai alcançar. Porque os nécios não alcançam. Os tolos não alcançam, sabe? É preciso você ver, é preciso você enxergar. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se uma pessoa é nécia, é tola, a verdade vai esfregar no nariz dela e ela não vai perceber que aquilo é a verdade. E vai continuar julgando verdade como se fosse mentira e julgando mentira como se fosse verdade. Então, de todos os grandes tesouros que nós temos que perseguir, que nós temos que correr atrás, pelos quais vale a pena pagar o preço, nós temos o tesouro do amadurecimento. Mas é quando esse espinho entra na pele, esse espinho vem e nos fere, é quando a nossa alma sofre, quando nós sentimos um tipo de dor, quando algo nos falta, quando tem uma ausência. Pensando assim, como nós temos crescido nessa quarentena. De verdade, hoje, você continua sendo igual. Você continua igual você estava quando do primeiro dia da quarentena? Acho meio difícil. Pode até ser, mas eu torço para que não. Eu torço para que não. Porque nesses dias difíceis que nós temos enfrentado, nós temos duas opções. Uma, sucumbir a toda dificuldade, é quando eu digo sucumbir do ponto de vista emocional, psicológico, ou evoluir. Gente, não tem caminho do meio nesse caso, entendeu? Nesse caso não tem caminho do meio. Ou a gente afunda, ou a gente evolui. Ou a gente vai para um novo nível. Porque no nível que nós estamos agora, a coisa veio e tampou. No nível que você estava antes da quarentena, dava para viver, entendeu? O nível que você estava, dava para viver. Mas agora, na quarentena, a coisa veio e tampou esse nível. Então, se você fica aqui, você sucumbe. Só é possível vencer se você for para um patamar mais elevado. E tá doendo. Eu não sei o quanto tá doendo para você. Para mim tá doendo. Tá doído esse trem. Tá doído. Tá doído ver o mundo como está. Tá doído ver as pessoas adoecendo como estão. Tá doído ver a questão econômica do nosso país. Tá doído ver as pessoas com medo do desemprego, algumas já desempregadas. Tá doído não poder fazer os meus cursos, os presenciais, que a gente tem vários cursos aqui pelo Instituto Logos, então, estamos sem fazer. Tem um monte de coisa que são espinhos. São um monte de coisa, para mim, particularmente, pessoalmente. É doído, tá doído ficar dentro de casa, Tá doído isso assim, Vamos passear, vamos ao supermercado. Tá doído esse negócio. Mas eu sei que cada um desses pontos de dor causado por essa coisa que incomoda, eu sei que tem um monte de lã de ouro. Cada noite minha aqui com você, especificamente com você que está aqui comigo,
é um tufo de lã de ouro. A sua presença, a sua fala, a sua partilha é um tufo de lã de ouro que eu trago para a minha vida. E de verdade, eu desejo que essas ideias que eu trago, essas histórias que eu conto, que as risadas que eu dou e até as besteiras que eu falo, de alguma maneira, possa ser traduzido em tufos de lã de ouro para a sua vida também, que são as nossas preciosidades. Então nós estamos entendendo aqui, nessa prova de número 2, que ela conseguiu vencer, porque ela conseguiu escutar a voz interior. Calar o barulho da alma. O barulho da alma, gente, é traduzido no barulho da mente. Sabe aquela mente barulhenta? Tem mente que é tão barulhenta que parece a Avenida Paulista no horário de rush. É uma muvuca, 25 de março, né? Parece Campinas, 24 de outubro aqui em Campinas, né? Pra gente que tá aqui de Goiânia. Então, a mente é tão barulhenta, e a gente tem que acalmar a mente, calar essa mente barulhenta. Sabe pra quê? Pra escutar a voz da intuição e conseguir aprender com os espinhos que a vida traz, com as dores que a vida traz e poder ali tirar a nossa preciosidade para que a gente possa vencer. Silvana tinha falado, eita glória, crescimento da alma, isso aí, minha querida. Muito bom. Todas as coisas cooperam para o nosso crescimento, a Lloyd falou. Verdade. Maria do Socorro diz que gosta de partilhar quando está num debate. Ateliê Romeireles. Oi, Márcia, saudade de você. Eu vou entrar no seu Instagram para saber com quem eu tô falando. Mas se você tá com saudade de mim, com certeza eu tô de você também. Isso é fato, porque eu amo reencontrar pessoas que eu conheço. Luciana Carnelosso, lindinha, boa noite. A Maria do Socorro tinha dito, aprender é difícil. É desafiador, né? Darley entrando aqui, bem-vindo. Keller, aprendizado bem difícil, mas igual mesmo, os carneiros passando pelos espinhos. É verdade isso aí. Eri Cabeleireira entrou aqui. Evelyn, boa noite. A Maria do Socorro tinha respondido minha pergunta, né? Ela disse que pensa que evoluiu. Diz que aprendeu muito nessa quarentena, né? Não há dificuldade que a dor não esteja relacionada a tesouro. O tesouro do amadurecimento, mas os nécios não conhecerão. Lembrando das minhas lãs de ouro, tudo coopera e contribui. É isso aí, Kátia. A Lúcia Souza dizendo, já aprendi muito com você. Gratidão, querida, por fazer parte da minha lã de ouro aqui. Gente, são 4, né? Eu falei 2, eu preferi falando devagarinho, sabe? Pra gente aprofundar, mergulhar, pra gente tirar o máximo da essência desse aprendizado, né? Você já costurou pra mim? Então eu acho que eu sei. No Cachoeira, você morava no Cachoeira? Da igreja cristã? Será que é? Eu falei pra casais na sua igreja? Tô conectando o Tique e o Teca aqui. Então é isso aí. Amanhã nós nos reencontraremos às 19 horas, né? E eu vou falar da prova de número 3 e da prova de número 4. Se você achou que essa segunda já foi difícil, você não tem noção do que a Afrodite vai aprontar para poder... Porque ela quer que Psique não dê conta, entendeu? O objetivo dela é que ela não dê conta. Mas nós já sabemos que quando uma pessoa tem um desejo ardente dentro de si, ela cria forças sobre-humanas para alcançar os seus objetivos. Não é isso, Josi? A Josi está comentando aqui, ó. Difícil essa fase mesmo, quase sucumbi. Deus me sustentando e você me ajudando. Agora estou esforçando para evoluir. Muito bom! Ai, Dio, agradecendo. Obrigada, querida, por você aqui com a gente.
Muito, muito joia. Então amanhã, às 19 horas, eu vou esperar vocês pra gente terminar essa história, né? Contar as duas últimas tarefas, as duas últimas provas. E eu espero que hoje, né, com essas palavras, eu vou retomar as palavras, né, da nossa aprendizagem. Olha, constância, inteligência, discernimento, intuição, sabedoria, trabalho, força, coragem, né? Foram palavras aí da essência da nossa aprendizagem de hoje. Para quem quer escutar um pouquinho sobre o tema casal, agora às 20 horas eu vou entrar com o Lindomar na live para casais, mas não vai ser aqui pelo meu Instagram, não. Vai ser pelo Instagram coisasdecasal.logos. Coisasdecasal.logos. Se você ainda não está inscrito lá, vai lá, se inscreve para você receber as notificações de lá. E aí eu vou estar junto com o meu maridão falando de coisas de casal. Quem tiver afim, daqui 5 minutinhos a gente se conecta por lá. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.